Seguinte, qualquer que seja a altitude do Sol na Terra plana, seja 5.000, 6.000, 7.000 quilômetros, qualquer que seja essa altitude, a gente vai chamar de ok? Uma unidade da distância do Sol até a Terra plana, ok? Se esse Sol estiver acima do observador, a distância do Sol até o observador vai ser uma unidade. Se o Sol se movimenta uma unidade para o lado ao longo da sua trajetória, então ele vai formar um ângulo de 45 graus com o observador, e a distância do Sol até o observador não vai mais ser uma unidade, vai ser raiz de 2 unidades, ou seja, 1,41 vezes a distância do Sol até a superfície da Terra plana. Ou seja, a distância entre o observador e o Sol aumentou. O que isso significa? Significa que quando você compara o tamanho aparente do Sol a essa distância maior com a distância original de uma unidade de distância até o Sol ele vai aparecer menor. Agora, qual é o problema de constatar isso na prática? O Sol brilha muito. Você pode ficar cego, você não vai conseguir ver nada, e a câmera tem dificuldade de adaptar ao brilho do Sol, a não ser que você esteja usando um filtro, ok? Mas essa diferença deveria existir sim. Podemos usar o princípio de projeções, ok? Então o que acontece? Se eu tenho um objeto muito bem iluminado, um objeto que está emitindo luz de um lado, e eu tiver uma placa furada do outro lado, com uma tela próxima à placa furada para poder receber a luz que passa pelo furinho, acontece que o tamanho da imagem, ok? O tamanho da imagem em relação à distância até a placa furada é a mesma relação do tamanho do objeto que eu estou projetando a imagem em relação à sua distância real até a placa furada. Então, se eu tiver um objeto que mede 10 metros a uma distância de 30 metros da minha plaquinha furada, o que eu vou ter do outro lado na minha plaquinha furada e tela? Eu vou ter uma imagem de 10 centímetros a uma distância de 30 centímetros da plaquinha furada, sendo projetadas ali. A razão é a mesma. 1:3. Se eu conservar o tamanho do objeto e só me afastar, alterar essa distância, então eu vou ter uma mudança nessas razões também. Se eu tiver um objeto de 10 metros a uma distância de 60 metros, então minha projeção, ela vai ser 1/6, vai ser 1/6 vezes as proporções que eu estiver usando. Se tiver em centímetros, vai ser uma projeção de 10 centímetros a uma distância de 60 centímetros. Então, se alguém construísse esse aparelho que possui uma plaquinha furada e uma tela para receber projeção a uma distância fixa, conhecida, é muito fácil você saber as proporções, as razões entre distância e tamanho do Sol. Daria para fazer isso qualquer dia que tenha Sol, no decorrer do ano inteiro, no decorrer do dia inteiro. Foi exatamente isso que eu fiz no último vídeo, e é exatamente isso que eu estou fazendo aqui de novo. Ok? Então, como vocês podem ver, a distância entre a superfície das plaquinhas é de 36 centímetros, ok? 36 centímetros. Então, qualquer que seja o tamanho do Sol, ele vai ser alguma razão desses 36 centímetros, ok? Notem que o furinho ele é minúsculo, ele tem menos de 1 milímetro aqui o furinho. Então, a luz que está passando para o outro lado não é a luz que está passando exatamente no formato do furinho, não, é a projeção do Sol mesmo, ok? Então aqui está a projeção do Sol, Eu já fiz esse experimento antes no outro vídeo, Só que quando a gente faz esse experimento com o Sol, a proporção é sempre a mesma, independentemente do horário do dia, 1:101 aproximadamente. Então, se eu tiver a minha distância de 36 centímetros, eu espero que a minha projeção tenha 3,6 milímetros. E é exatamente isso o observado. O experimento é tão simples que você mesmo pode fazer agora. Demora menos de 5 minutos montar o instrumento e apontar para o Sol com uma régua. Enfim, sem mudança observada, significa que o Sol não se movimenta como é descrito no modelo da Terra plana. Fiquem com essa.